da Conscientização. Boa noite. Boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira. O nível de poluição ambiental no planeta é igualada à burrice humana. O ser humano tem a mente mais poluída do que a Terra. Como pode salvá-la da poluição? O homem é o único animal que sente prazer em viver no meio de tanta poluição e degradação do meio em que habita. Assim como de um rio poluído não se pode tirar água limpa, da mesma forma de um povo incorreto não pode surgir um governante justo. Nada é mais poluente do que a energia de uma mente doentia. É a falta da consciência que polui. Um coração poluído, uma mente em crise, um corpo em guerra. Uma visão assim, o que dirá nosso planeta? Começa agora o Jornal da Conscientização. Um trabalho de Direito Penal da Universidade São Francisco de Itatiba, os alunos tiveram que pesquisar sobre os crimes de meio ambiente e o tema deu o que falar. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, poluição é toda e qualquer ação que causar poluição de qualquer natureza, que resulte ou possa resultar em danos à saúde, ou que provoque a mortandade da fauna, a destruição significativa da flora, de recursos naturais e até mesmo do patrimônio cultural. O meio ambiente é um bem fundamental à existência humana e, como tal, deve ser assegurado e protegido para o uso de todos. É o princípio expresso no texto da Constituição Federal, que no seu artigo 225, crime é uma violação ao direito. Assim será um crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente. O órgão competente pelos crimes ambientais é o IBAMA. O órgão cuida da preservação, controle, fiscalização e conservação da fauna. O crime de poluição abrange causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. A Lei 9.605 de 98, na sua seção 3, nos artigos 54 até 61, está prevista as sanções penais administrativas e as regularidades de crime de poluição, que pode ser no geral de 1 mês a 5 anos de reclusão e multa de crime culposo. Ainda pode aumentar de 6 meses a 1 ano mais multa. E ainda o artigo 58 fala nos crimes dolosos previstos na seção 3. As penas poderão ser aumentadas de 1/6 a 1/3, se resulta em dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral, de 1/3 até metade se resultar em lesão corporal de natureza grave a outrem, e até o dobro se resultar a morte de outrem. Esse tipo de poluição se dá com a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. De acordo com os estudos da Organização Mundial da Saúde, de 2014, a poluição atmosférica causou a morte de mais de 7 milhões de pessoas no mundo em 2012, matando mais que a AIDS e a malária juntas. Os impactos da poluição no ar podem afetar dois grandes âmbitos: a saúde humana e o meio ambiente. Para contribuir com a redução da poluição atmosférica, precisamos lembrar que tudo que consumimos ou fazemos deixa um rastro no planeta. A água é essencial para a nossa vida. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo humano. E seu consumo é fundamental para a sobrevivência humana. A água é o recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra. Grande parte da água presente em nosso planeta não pode ser usada para boa parte das tarefas das quais necessitamos. Mesmo cobrindo mais de 3/4 do planeta, cerca de 97% do líquido vital está presente nos oceanos, ou seja, água salgada, imprópria para o uso. A água doce representa 2,7% do total, mas apenas 2,4% está situada em locais de difícil acesso e em regiões subterrâneas e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% para utilização. No Brasil, temos 13% de água doce disponível no mundo. Com grande maioria, aproximadamente 73% está localizado na bacia amazônica.
Um fator muito preocupante é que os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Desta forma, além dos poluentes já lançados nos corpos d'água, receptores e águas ainda recebem os poluentes vindos da atmosfera e da litosfera. Muitos governos possuem leis estritas que ajudam a minimizar a poluição da água. Essas leis normalmente são voltadas para indústrias, hospitais e áreas de comércio que controlam como despejar, tratar e monitorar. Além das medidas de controle e tratamento realizadas pelos governos, existem algumas simples ações que você pode fazer para ajudar, como, por exemplo, descarte seu lixo de maneira correta, diminua o seu lixo. Não jogue remédios, cigarros, camisinhas, fraldas, absorvente, entre outros, no vaso sanitário. Não jogue tinta, solventes e óleos nos ralos. Use a água corretamente. Evite o desperdício. A vida útil de cada coisa jogada na natureza demora algum tempo para sua decomposição. Cascas de frutas são 3 meses. Embalagem de papel de 1 a 4 meses. Copos, plásticos, latas de alumínio, tampas de garrafas e pilhas de 100 a 500 anos. A coleta de lixo ainda é um problema para o Brasil, principalmente resíduo tóxico. O lixo ou material de descarte, que pode causar riscos à saúde ou ao meio ambiente a longo prazo, liberada no ar, água ou terra. São resíduos, pilhas, baterias, tintas e solventes, remédios vencidos, lâmpadas fluorescentes e produtos de limpeza. A Lei 12.305 de 2010 regulamenta o descarte de lixo passível de liberar substâncias tóxicas, mas o mesmo ainda é um problema para o país. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os fabricantes, importadores e revendedores de produtos que podem causar contaminação devem reconhecê-los. Mas 2 anos após a regra estar em vigor, os cidadãos dispõem de poucos locais adequados para jogar fora pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes e embalagens de óleo lubrificante e de agrotóxicos. A poluição ou contaminação do solo é causada pela introdução de químicos ou alteração do ambiente do solo pela ação do homem. Essa substância química leva à poluição do solo e direta e indiretamente à poluição da água e do ar. Entre esses químicos, o mais comum são hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados e solventes. As principais fontes de poluição do solo são o uso de fertilizantes, o despejo incorreto dos resíduos sólidos e o desmatamento. Algumas medidas podem ser adotadas para controlar e reduzir a contaminação do solo. Seria como a eliminação do uso de fertilizantes, o controle do lançamento do lixo tóxico das indústrias e reciclagem, junto com a destinação correta do lixo e seu tratamento. Porém, essas medidas não são facilmente realizadas. Um tempo considerável para sua aplicação, além de um investimento em infraestrutura. É considerada por muitos estudiosos do ramo como o tipo mais perigoso de poluição. Ainda não há formas efetivas para descontaminar uma área afetada de poluição radioativa. Quando o local é contaminado, costuma ser isolado. Além disso, os átomos radioativos têm uma durabilidade bem longa. O plutônio, por exemplo, apresenta como tempo de meia-vida cerca de 24,3 mil anos. A exposição a qualquer tipo de radiação ionizante de forma não controlada pode causar sérios danos e até mesmo ser letal. O Brasil possui a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, localizada no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, constituída por 3 unidades. A destinação do lixo atômico é outra questão fundamental para a utilização dessa fonte de energia. Sua disposição final deve se dar em instalações para armazenamento de longo prazo ou definitivo, devido ao grande tempo necessário para que o material radioativo se torne inofensivo. A poluição sonora é um dos maiores problemas ambientais nos grandes centros urbanos. Ela ocorre quando o som altera a condição normal de audição em determinado ambiente.
Embora ela não se acumule no meio ambiente, como os outros tipos de poluição, causa vários danos à qualidade de vida das pessoas e por isso ela é considerada um problema de saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, um ruído de 50 decibéis já prejudica a comunicação a partir de 55. Pode causar efeitos negativos, como estresse, depressão, insônia. No Brasil, a lei de poluição sonora é municipal e não federal. Sendo assim, cada município tem a sua lei em vigor. Apesar de todas visarem a mesma coisa, cada um tem os seus dispositivos. No ecossistema, a poluição sonora também tem seus efeitos, pois provoca o afastamento de animais. Existe uma vasta diversidade de fontes de poluição sonora, como bares, casas noturnas, aeroportos, veículos automotores, ambientes de trabalho, entre outros. O barulho de um caminhão pode chegar a aproximadamente 100 decibéis. De uma arma de fogo, dependendo do calibre, pode chegar a aproximadamente 140 decibéis. O secador de cabelo pode chegar a 90 decibéis. Em um show musical, pessoas próximas a caixas de som podem ouvir um som de aproximadamente 130 decibéis. Eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu lepo-lepo. Uma torneira gotejando pode chegar a 20 decibéis. A buzina de um automóvel pode chegar a 110 decibéis. Como convivemos com essa poluição diariamente, a orientação é procurar um otorrinolaringologista para realizar um exame de audição, a fim de detectar alguma perda ou anormalidade auditiva. Paulo vende pamonha. Olha a pamonha, dona Geralda! Mas o que ele queria mesmo é ser cantor. Olha a pamonha, tá quentinha, dança da pamonha, balança a bundinha, em cima, embaixo, chega requebrando, cria voz quando tacho. A poluição visual é o excesso de elementos visuais criados pelos homens, geralmente em grandes cidades, e que promovem certo desconforto visual e espacial. Ela pode ser causada por anúncios, propagandas, entre outros. Em São Paulo e algumas outras cidades, houve a implantação de regulamentações que ordenam a paisagem do município e visam equilibrar os elementos que compõem a paisagem urbana. No Brasil, é fácil perceber o impacto da poluição visual. Em épocas de eleição, além do estresse e o incômodo gerado pela propaganda eleitoral, o peso ambiental gerado pela distribuição dos panfletos, com os números dos candidatos, os famosos santinhos, é imenso. Para cada tonelada de papel produzido, são consumidos aproximadamente 20 árvores e 10 mil litros de água. Nas eleições municipais de 2012, foi necessária a derrubada de aproximadamente 600 mil árvores e o consumo de 3 bilhões de litros de água no país para a produção deste material. Outro problema relacionado a esses panfletos é o seu destino, gerando uma grande quantidade de lixo, entupindo os bueiros e podendo causar enchentes. Então aqui, vemos uma poluição acaba gerando outros problemas ambientais e outros métodos de poluição. Ou controlar esse tipo de poluição, uma possibilidade é a criação de leis, regulamentando o uso de anúncios publicitários, o como já foi feito na cidade de São Paulo. A poluição luminosa é o excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser emitida de diversas formas, como por exemplo por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa pode ser dividida pelos seguintes tipos. Brilho do céu. Sua causa mais comum são luzes artificiais, que emitem poluição luminosa acumulada. Luz intrusa. Ocorre quando a iluminação de um ambiente invade o outro. Ofuscamento. Ocorre quando a luz excessiva não é protegida propriamente e brilha de forma horizontal, diminuindo a visibilidade, causando desconforto e até cegueira momentânea. Desordem. Grupos
é o uso excessivo da luz, gerando desperdício de energia. Felizmente, comparada a outros tipos de poluição, a poluição luminosa é uma das mais facilmente remediadas. A iluminação correta é aquela em que a luz ilumina a área em que interessa iluminar. No sistema de iluminação pública e residencial, a lâmpada mais eficiente são as de LED, que consomem pouca energia por serem direcionadas. Essas lâmpadas emitem uma luz mais forte que as lâmpadas comuns. No Brasil, existe a necessidade de uma legislação nacional, fixando parâmetros a fim de corrigir a poluição luminosa. Além de medidas normativas, a conscientização da população é fundamental. O Jornal da Conscientização termina aqui. Fica agora com Ricardo na Carreira. Logo mais, saiba sua nota. Boa noite. Boa noite e até qualquer dia aí. Vai deixar o negócio ali? Você não assistiu o jornal ontem da conscientização? Nossa, verdade. Vai pra nós. Vamos que a prova hoje vai ser difícil. E esses são mais alguns argumentos que obtive. Além de medidas normativas, Peraí, Ju, vamos trocar. Aí. Ricardo na Carreira. E livrarmos de todas. fixando parâmetros. Meu Deus do céu, sua causa mais comum são luzes artificiais. Radioativos têm uma